Ok. Buen día, boa tarde, boa noite, buenos días, buenas noches y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les damos la bienvenida a el segundo webinar de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional. Lo hemos organizado con Natalia Figueiredo de la UNIFES y yo, Diana María Beltrán Vargas, desde la Universidad Externada de Colombia. El día de hoy estamos muy agradecidas por tener a tres personas que nos van a hablar de un tema muy importante que es geoeconomía desde Latinoamérica, ¿cierto? ¿Cuáles son las visiones, cuáles son las posturas y cuáles son las problemáticas? Para ello nos acompañan la doctora Michele Sánchez Badín. Ella es profesora de Derecho Internacional Económico en la Fundación Getulio Vargas, postdoctora de la Universidad de Nueva York y actualmente coordinadora del Centro de Comercio Global y Desarrollo de la Getulio Vargas y también de los programas de la Cátedra OMC. Adicionalmente, está con nosotros la licenciada Blanca Martínez, que es directora de Cooperación Internacional de la Agencia Nacional de Seguridad de la Internacional de México, donde supervisa proyectos de las relaciones y proyectos internacionales de la agencia. Ella también es profesora de la Universidad Autónoma de México en temas de derecho internacional, derecho a la energía, resolución de disputas. Y está con nosotros el doctor Enrique Coder Moraes, doctor de la Universidad de Leuven de Bélgica, diplomático de carrera, actualmente de la Secretaría de Planeación Nacional, coordinador del Observatorio de Gobernanza Global del IDP en Brasil. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Michelle, perdón, Natalia, entonces, si quieres comenzar. Sim, bom, boa noite a todos, né, aqui do Brasil e boa tarde aos nossos convidados que estão na Colômbia e em outros países da América Latina, em horários diferenciados do Brasil. É um prazer ter todos aqui, muito obrigada pela participação. Bom, esse nosso webinário faz parte de uma série de webinários da Escola Latino-Americana de Direito Internacional que a gente vem organizando ao longo dos anos, nós desse ano, né? Nós fizemos o nosso primeiro webinário de carreiras em organizações internacionais, para estudantes de graduação, e agora esse nosso webinário com o tema de geoeconomia, comércio e investimentos é o país americano. O tema, ele, na verdade, ele também, além de ser o tema do webinário de hoje, é o tema do nosso concurso de artigos chamado Jurista Global, né, que está aberto para inscrições tanto para estudantes de graduação quanto para graduados da área de Direito, Economia, Relações Internacionais e afins, né? Então, é um concurso bem bacana, com uma temática super atual, e a gente incentiva a todos e todas participarem. E esse concurso está com as inscrições abertas até o dia 16 de agosto, né? Então, é basicamente, aqui é um concurso de um artigo entre 10 e 25 páginas, que pode ser feito em inglês, pode ser feito em português, em espanhol, né? E o ganhador do concurso ou a ganhadora vai ganhar um voucher para cursar um curso de férias do World Trade Institute da Universidade de Berna. Então, é uma oportunidade bem interessante para quem se interessa por direito internacional econômico. E a gente tem aqui esses palestrantes de peso para debater um pouco mais sobre esse assunto, né? Até para que quem tem interesse em participar dessa iniciativa do concurso Jurista Global possa também ter mais subsídios, né? E poder aqui encontrar um lugar de reflexão sobre a temática. Então, eu gostaria aqui de começar as perguntas para os nossos palestrantes. Gostaria de começar com você, Henrique. Muito obrigada pela participação. Bom, a gente sabe que geoeconomia, geopolítica são termos que ganharam força nos últimos anos no cenário do comércio internacional e no mundo dos investimentos.
com o enfraquecimento do comércio multilateral e a intensificação de disputas comerciais entre os países. E você teve recentemente um artigo publicado muito interessante que toca diretamente essa temática, chamado The Changing Logic of International Economic Law, no qual você aborda a crescente influência da lógica geoeconômica nas políticas econômicas internacionais, substituindo essa lógica liberal que dominou as últimas décadas. Então, para começar a nossa discussão, você poderia explicar no que consiste essa lógica geoeconômica e quais os fatores explicariam a mudança da lógica do direito internacional econômico? Boa noite, Natália, Diana, não sei se me escutam bem. Sim. Obrigado pelo convite. Quero dizer também da satisfação de compartilhar esse painel com a Blanca. Prazer de conhecer e de rever a minha querida amiga Michele. É uma grande honra. É a primeira vez que eu participo de um painel da rede latino-americana, então é uma grande satisfação para mim. Eu diria o seguinte, eu acho que para começar a um pouco situar essa conversa, a gente tem que entender que o, o marco jurídico internacional que existe nas últimas, digamos, 3 décadas, né, tanto na área de comércio quanto na área de investimento, é uma ordem, é um conjunto de regras que a gente diz liberal, porque são regras que essencialmente dão para atores privados, empresas, investidores, uma posição central na distribuição de recursos produtivos no mundo. Então, são as regras, elas incentivam, ou elas dão condições para que empresas, investidores, escolham aonde realizar atividades produtivas, aonde investir no mundo, conforme critérios econômicos de eficiência, né? Então, uma linha, digamos, que é comum às regras da Organização Mundial do Comércio e as regras de tratados de investimento é essa, né? Não estou dizendo com isso que nós vivemos num mundo de livre comércio. Tem áreas que não estão cobertas por livre comércio, como a agricultura, mas uma boa parte das regras aponta numa direção liberal, em que o Estado deixa de ser um ator central na economia e passa a ter uma posição, vamos dizer, mais de regulador, né? O Estado como aquele que policia se as regras estão sendo cumpridas, se há dumping, se há subsídios, e aí adotar medidas para remediar esse tipo de prática. Porque os atores centrais, conforme as regras internacionais de comércio e investimento, são atores privados, né? Esse conjunto de regras, de certa maneira, foi muito bem sucedido, porque isso é o que explica o fato de que hoje nós temos cadeias globais de valor, né? Então, um iPhone tem, sei lá, semicondutores que foram desenhados nos Estados Unidos, feitos num chip de silício o chip foi feito no Japão, perdão, a placa de semicondutor de silício foi feita no Japão, foi fatiada na Coreia, aí ela vai para a China, onde ela é montada, e na China também, onde ela perdão, passando por Taiwan, China, onde ela vai então para o iPhone. Então, é uma rede que num equipamento como um telefone, nós temos, às vezes, um semicondutor que cruzou 70 vezes fronteiras, né? Isso só é possível porque nós temos regras que permitem a circulação não só dos produtos finais, mas dos insumos, né? Como um semicondutor, por exemplo, que vai estar dentro do telefone. Bom, essa é a lógica digamos, do regime jurídico atual de comércio internacional e de investimentos globais. O argumento geoeconômico, ele tenta explicar por que cada vez mais nós vemos essa lógica perdendo espaço em função do que eu chamo de uma lógica geoeconômica, que é caracterizada pelo fato de que os estados passam a ser mais ativos na atividade econômica. De que maneira? Incentivando, por exemplo, que as empresas se localizem em certo lugar, como os Estados Unidos estão fazendo hoje em dia,
concedendo uma série de subsídios para que, por exemplo, fabricantes de semicondutores passem a fabricar nos Estados Unidos, e não mais em Taiwan, na Coreia, na China e tal. Então, a ideia da lógica geoeconômica é essa, é descrever esse fenômeno pelo qual os estados crescentemente abandonam aquele papel passivo de reguladores ou de polícia, né, digamos, do cumprimento das regras, para adotar um papel mais ativo de influenciar ativamente aonde que os atores econômicos vão realizar atividades econômicas. Bom, eu mencionei o caso dos subsídios que o governo americano tem oferecido a empresas de semicondutores. Há todo um arsenal de medidas de natureza geoeconômica que compartilham um objetivo, que é o objetivo de fazer com que certas atividades produtivas ou certas tecnologias se desloquem para determinados países. Então, por exemplo, os Estados Unidos incentivam a produção de semicondutores para que a economia americana possa ser mais, vamos dizer, resiliente, para não dizer autossuficiente, que eu acho que é um pouco demais, mas resiliente na produção doméstica de semicondutores. Mas também existem medidas de natureza geoeconômica cujo objetivo é impedir que tecnologias que um país tem possam ser transferidas para outros países. Então, os próprios Estados Unidos também têm outras medidas, como controles de exportação, para evitar que certas outras medidas estão sendo adotadas pelos Estados Unidos com o objetivo geoeconômico de fazer com que certas tecnologias que os americanos têm, por exemplo, na produção ou no domínio de tecnologias de semicondutores extremamente sofisticados, que elas possam ser transferidas para a China, por exemplo. Não é? Bom, isso é o que significa uma ordem geoeconômica. A segunda parte da sua pergunta é por que isso está acontecendo, né? Por que esse tipo de fenômeno está acontecendo? Por que a ordem liberal começa a perder espaço para uma ordem mais geoeconômica? Ou seja, por que os estados, sobretudo as grandes economias, estão ativamente querendo remodelar a distribuição de atividade econômica no mundo? Há vários fatores. Eu acho que o principal é o fato de que o establishment político nos Estados Unidos, seguido do Japão, da Europa, perceberam que, ao longo dos anos, essas economias perderam o domínio tecnológico e a capacidade de produzir certos bens, como, por exemplo, semicondutores. Né? Essa percepção foi agravada, evidentemente, com o Covid, em que nós tivemos uma pressão sobre os sistemas produtivos, sobre as redes logísticas, né? Que fizeram com que, por exemplo, houvesse no mundo todo, né? Para ficar no exemplo dos semicondutores, uma escassez de abastecimento de semicondutores. Por exemplo, no Brasil nós enfrentamos isso, vários modelos de carros cujo, sei lá, o painel lá onde tem aquela telinha estão defasados, ou os modelos atrasaram porque faltava semicondutores. O caso do Covid só, digamos assim, confirmou uma percepção que já estava se formando nessas grandes economias, de que décadas de, vamos chamar, globalização, décadas de um regime jurídico que permitiu a formação de densas cadeias globais de valor, criavam um benefício econômico, os produtos são mais baratos porque eles eram produzidos onde é mais barato, mas, por outro lado, criava uma vulnerabilidade que, em alguns casos, podia chegar ao nível de uma vulnerabilidade de segurança nacional, né? Porque certos bens de importância estratégica passavam a ser produzidos e fornecidos por outros países. Esse é um elemento da mudança da lógica. O segundo elemento é que a vulnerabilidade que começou a ser detectada no fornecimento de certos bens, em boa medida, no ponto de vista do establishment político americano, gerava uma dependência da China. E a China, crescentemente, passou a ser vista como uma ameaça de segurança aos Estados Unidos. E eu acho que é isso que explica, por exemplo, por que o momento que nós vivemos hoje
é diferente das diversas guerras comerciais que foram travadas na década de 80 entre os Estados Unidos e o Japão. O Japão nunca foi uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, sim uma ameaça à economia, um competidor econômico. A China tem uma outra natureza, não só na visão dos americanos, mas também pela política, pela prática e pelo discurso chinês de confrontação com os Estados Unidos. Então, eu acho que a cristalização dessas tendências, a percepção da perda de capacidades, né? Às vezes em setores importantes, detectado nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, sobretudo. E o fato de que o principal ator que passou a concentrar essas capacidades é a China, que passou a ser vista como uma ameaça de segurança e não só uma ameaça comercial, isso tudo fez com que se criasse uma, um caldo de cultura, digamos, no establishment político americano, para que a lógica prevalecente nos Estados Unidos, isso não é uma coisa do Trump, é uma coisa do Congresso americano, os dois partidos, né, democratas e republicanos compartilham essa visão, que os americanos tivessem que adotar regras como aquilo que eu mencionei há pouco, concessão de subsídios para a instalação de fábricas de semicondutores nos Estados Unidos, ou controle de exportação de certos semicondutores para que essa tecnologia não vazasse para a China. Então, acho que, em resumo, é um pouco isso o que eu entendo por uma lógica geoeconômica e por que essa lógica geoeconômica está se instalando. Perfeito, muito obrigada, Henrique. Passando um pouco a detalhar, né, esses instrumentos geoeconômicos que você mencionou, falando um pouco mais sobre o papel do Estado em criar mais instrumentos para que ele possa direcionar a economia, direcionar os investimentos até mesmo para dentro do seu próprio país, né, para diminuir questões envolvendo riscos à segurança nacional ou vulnerabilidades da própria das próprias cadeias de valor. Eu gostaria de passar agora a pergunta para a professora Michele, porque recentemente ela também tem estudado determinados tipos de instrumentos, né, que fazem parte dessa lógica geoeconômica, especificamente mecanismos de avaliação de controle de investimentos. Ela conduziu uma pesquisa ampla no âmbito de um projeto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que fez uma análise profunda desses mecanismos, né, de avaliação de investimentos em 15 países. E aí, professora Michele, gostaria que você, por gentileza, contextualizasse, então, esse tipo de mecanismo de avaliação de investimento dentro desses instrumentos, né, geoeconômicos mencionados pelo Henrique, e explicasse que tipos de mecanismos são esses, como eles são influenciados, então, por esses fatores geopolíticos e geoeconômicos. Bom, obrigada, Natália. Boa noite a todos, todas presentes, pela pergunta. Se eu puder, eu gostaria também de agradecer a vocês, professora Natália e professora Diana, pela organização desse debate no ambiente da nossa comunidade, da Rede Latino-Americana de Direito Internacional e Econômico. E é um enorme prazer encontrar muitos colegas que estão aqui, eh, que ajudam nessa reflexão conjunta, né, incluindo o Henrique, que tem sido um grande parceiro intelectual nesse debate, e a Blanca, quem também eu quero muito ouvir hoje. Bom, o tema é muito premente, né? E eu acredito que, a partir dos elementos que o Henrique nos traz, eu acho que um dos pontos que essa pesquisa do IPE nos evidencia é o quanto que a gente ainda não tem muita clareza, né, sobre o lugar e as estratégias necessárias para a América Latina nesse novo contexto, né? Isso se aplica muito à pesquisa que a gente realizou no âmbito do IPEA, né, sobre os instrumentos de avaliação de investimento, que são conhecidos como Investment Screening Mechanisms, na literatura inglesa, né. Esses instrumentos eles têm sido criados ou mesmo reativados, né, a partir de estruturas nacionais, com o objetivo de fazer uma avaliação dos investimentos externos,
considerando, enfim, algumas informações relevantes sobre quem é o investidor, qual é a origem desse capital, a composição acionária, né, desses grupos investidores, quais são os volumes investidos, em quais empresas, os setores, e passando por o que se menciona genericamente, né, de uma avaliação, mas é quase que um escrutínio, né, do governo nacional a respeito da viabilidade daquele investimento num contexto econômico, considerando especificamente o quanto que aquilo apresenta algum risco, né, para a economia nacional. Então, aqui, eu acho que junto com algumas, eu digo que todo esse debate da geoeconomia, ele nos traz um novo vocabulário, né, junto com a noção de resiliência, né, eu acho que a noção de risco também aparece aqui, é, com esse objetivo de entender qual é o papel que esse investimento pode ter na estrutura produtiva daquele país ou de fornecimento de um determinado serviço, eh, e a proteção, enfim, do fornecimento desses insumos ou desses produtos de consumo final, ou desses serviços de utilidade básica, às vezes até serviços públicos, para a população, né? E o principal fundamento que a gente observou na análise de 15 países, quer dizer, foram 14 países e a situação da União Europeia, é que o último argumento, a principal justificativa é a proteção de interesse ou segurança nacional, né? Alguns desses mecanismos, e aí também tem uma novidade aqui, né? Eles foram muito utilizados para analisar a entrada do investimento nos países que têm o mecanismo de screening, mas, mais recentemente, alguns países como China e Estados Unidos também têm usado para avaliar a saída do investimento para outros países, né? Então, está sendo feito um controle, uma avaliação de como que isso acontece, né? Acho que o sistema mais conhecido mundialmente é do sistema americano, né? O Committee on Foreign Investment in the United States, né? CFI-US, mas muitos países, mesmo a União Europeia, têm criado sistemas similares, né? Esses mecanismos entram nesse contexto descrito pelo Henrique, né, que se contrapõe à lógica da liberalização dominante, em especial a partir dos anos 90, e começam a ganhar mais projeção na última década, e a OCDE principalmente faz um marco a partir de 2016, 2017, como grande incremento da criação desses mecanismos, né? O que se observa é que, enfim, a avaliação desse elemento do risco, né, olhando o perfil do controlador, da empresa que está investindo no país, ou o setor em que atua, a relevância para a economia local daquele investimento ou para o desenvolvimento nacional, mas no limite também a gente observa que tem uma estrutura aí para a avaliação desses investimentos com uma preocupação muito especial em relação a algumas tecnologias nacionais, né? O que acentua um pouco desse caráter geoeconômico do sistema, né? Ou seja, há uma preocupação de uma concorrência internacional, sobretudo na disputa tecnológica, em que os estados mobilizam esses instrumentos a fim de não perder as suas tecnologias, né? Isso justifica um acompanhamento dos mecanismos muito próximo e com a atenção dos secretariados da UNCTAD e da OCDE. A OCDE, especificamente, tem trabalhado de uma forma mais extensiva, tentando entender componentes como o que significa segurança nacional, como é que você mensura esse risco, né? Quais são os procedimentos padrão que devem ser exigidos desses mecanismos para que eles não sejam usados de uma forma meramente protecionista e que cause algum impacto muito grave, né, na economia mundial, considerando também, né, enfim, a posição desses organismos de uma perspectiva mais liberal para favorecer a circulação do investimento no ambiente internacional. Então, essas medidas têm sido acompanhadas, inclusive, nos relatórios anuais do G20 sobre investment measures, que tem sido acompanhada desde 2008, né, na crise financeira internacional. Então, acho que esse é um pouco o perfil, né, de uma estrutura que tem sido desenhada, sofisticada, né,
Esses mecanismos ganham impulso, como eu falei, a partir de 2016, mas muitos deles já passaram por reformas e têm passado por reformas anualmente, inclusive para incluir setores, né? A pandemia da Covid de 2020 para frente trouxe uma preocupação com alguns setores na área de saúde, insumos médicos, equipamentos médicos. Então, são novos temas que são agregados a essa agenda, né? Daí depois eu posso detalhar um pouquinho mais também. Obrigada. Perfeito, professora Michele, muito obrigada. E muitos desses instrumentos geoeconômicos, né, a gente percebe que afetam setores específicos, setores considerados chaves, né, para as economias dos respectivos países que os adotam. A gente vê, por exemplo, no próprio setor de energia, ou setores envolvendo tecnologia avançada, o Henrique mencionou a questão dos semicondutores, né? Além disso, setores que afetam agora essa questão da transição energética para energias mais limpas, isso envolve também minerais críticos, né? Então, pensando nessa lógica de instrumentos que são dedicados, né, principalmente para influenciar esses setores mais específicos, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para Blanca. Blanca, você, né, é diretora de cooperação internacional da Agência Nacional de Segurança, Energia e Ambiente do México. Como você enxerga, você vê esses fatores políticos, né, especialmente no setor de economia e também como esses fatores geopolíticos influenciam a questão ambiental? Muchas gracias, Natalia. Yo voy a hablar en español. Les agradezco mucho la invitación Sem y problema. compartir, compartir con todos ustedes. Y espero también no estar getting lost in translation. Entonces, esperamos que todo salga bien. Y bueno, en relación con tu pregunta, pues bueno, de la influencia, creo que de los factores geopolíticos en los sectores de energía y medio ambiente, pues es profundamente significativa, ¿no? La geopolítica y la energía al final siempre han estado conectadas porque pues las relaciones entre los estados también están altamente influenciadas por las relaciones entre los productores y los consumidores de la energía y pues también derivada de o están influenciadas por la distribución geográfica de los recursos energéticos. Entonces, históricamente, pues quizá habíamos estado viendo y habíamos visto el dominio del petróleo y de combustibles fósiles como un factor clave en las relaciones internacionales. Sin embargo, pues ahora o después de esto empezamos a ver un cambio, una especie de cambio de paradigma derivado de la importancia que ya se está dando hacia la protección del medio ambiente y con ello a la transición hacia energías renovables. Y entonces esto también empieza a redibujar el mapa geopolítico. Entonces, esta transición implica pues también un aumento en el uso de otros recursos energéticos para generar otras formas de energía. Y pues en este contexto, los países considero que tienen una oportunidad crucial para diversificar su matriz energética y reducir con esto su dependencia en los combustibles fósiles, incluso en las importaciones de combustibles fósiles, y buscar inversiones en energías renovables y realizar inversiones en energías renovables. Y entonces, pues esta transición altera pues las dinámicas de poder tradicionales que estaban basadas en el dominio o el control de recursos como el petróleo y el gas. Pues esto también intensifica la competencia por minerales críticos que son necesarios en esta transición energética, minerales como el litio, el cobalto e incluso las tierras raras, ¿no? Que pues ya empezó a hablar también Enrique sobre la posición de China en algunos otros sectores también, pues al final también vemos que países como China controlan la producción y el procesamiento de
de estos minerales, y pues esto quizá representa desafíos y oportunidades para otros países, incluidos también pues México, y para países también en América Latina, ¿no? Entonces, pues quizá también lo que se necesita pues es una estrategia para asegurar el acceso a los minerales esenciales, pero también alineado con las obligaciones del medio ambiente, pues también se necesita desarrollar capacidades incluso de reciclaje y de sustitución material. Entonces, pues todo este cambio en las dinámicas, pues hace que podamos empezar a ver a otros jugadores en el sector energético. Ahora, también dentro de este sector empezamos a ver que los países pues buscan la resiliencia y la seguridad energética. Y esto pues ha hecho reconsiderar a los estados sus estrategias en materia y en política energética. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, vimos en la administración, que por cierto está a punto de concluir, que se buscó y se enfocó en buscar la seguridad energética a través de priorizar quizá los combustibles fósiles. En el caso y en el caso específico de México, pues al final de manera en forma de que se priorizó a las empresas productivas del Estado, ¿no? Como Pemex, que tradicionalmente pues es la empresa petrolera mexicana, ¿no? Y entonces, pues esto también empieza a ver, muy bueno, sin embargo, más bien, en mi experiencia aquí en la agencia, pues me ha permitido también darme cuenta que este cambio hacia la seguridad energética o a buscar la seguridad energética a través de los combustibles fósiles, tampoco es que sea exclusivo de países como México o de países que empiezan a establecer políticas similares a México, sino que también se ve ante ciertas disrupciones y conflictos. Y entonces, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo evidenciar que incluso países que habían apostado desde épocas tempranas a transiciones hacia energías renovables, pues regresaron también a seguir apostando a los combustibles fósiles. Entonces, pues quizá esto también señala que la dependencia hacia este tipo de combustibles, pues tampoco va a cambiar de una manera tan rápida como esperábamos, ¿no? Ahora, por otro lado, pues también la transición, y esto también me gustaría mencionarlo, pues la transición hacia las energías renovables y a las tecnologías limpias, pues también tienen amplias implicaciones políticas y sociales. Y entonces las políticas que se establezcan en materia de transición energética deberán adaptarse para manejar estas transiciones de manera justa y equitativa, asegurando que no se agranden las desigualdades. Y esto pues ha sido también parte de la política en México en esta administración, ¿no? Que al final es una cuestión que también que si vemos está establecida en la Constitución mexicana desde 1917, ¿no? La Constitución mexicana busca garantizar el desarrollo económico a partir de un equilibrio, ¿no? No puede ser que un sector esté teniendo todas las ganancias sin que la población mexicana vea un desarrollo efectivo, ¿no? Entonces, eso también es importante y, por ejemplo, para nosotros también en el sector hidrocarburos, pues será también muy importante evaluar la forma en la que pues la transición a energías renovables se deberá hacer sin dejar a nadie atrás, ¿no? Sin dejar a los trabajadores del sector de lado, sin dejar a las comunidades que también se benefician de estos sectores de lado y quizá cambiando también las instalaciones, el uso de las instalaciones, quizá también redirigirlas hacia estos otros sectores. Y pues también, pues ya por último, también es importante señalar que pues los países además también están obligados a cumplir sus compromisos en materia ambiental, ¿no? Y a la vez también de que se establecen estas políticas energéticas, pues los países deben de estar conscientes de cuáles son los compromisos que deben de seguir
de seguir, y por ejemplo en el caso de México lo vemos muy actualmente en cuanto a el Acuerdo de París. O sea, nosotros también tenemos que seguir nuestros compromisos en materia de reducción de emisiones y respetar los compromisos en materia de reducción de emisiones. Y ahora también empezamos a ver cómo estas cuestiones también van a empezar a trascender en las importaciones de productos, como pues empezamos a ver en regulaciones que ha establecido, por ejemplo, la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, pues con esto quizá podemos dejar por ahora. Muito obrigada, Blanca. Muito interessante, porque nós podemos ver como esses instrumentos geoeconômicos são instrumentalizados de forma diferenciada entre, por exemplo, países de economia avançada que não têm, que importam, né, petróleo versus países em desenvolvimento, como o próprio Brasil, o México, que já tem uma produção petroleira, né, tem empresas estatais relevantes, tem cada um com a sua empresa estatal relevante ali para o próprio desenvolvimento, e como compatibilizar esses discursos, né, também voltados à transição energética nessas duas realidades. Bom, a gente pode voltar também mais a esse tema daqui a pouco, mas esse primeiro bloco, então, de perguntas buscou trazer aqui uma visão mais geral sobre o que é geoeconomia, quais são os instrumentos utilizados, detalhar um pouquinho cada um deles. E agora a gente vai para perguntas mais focadas para o impacto desses instrumentos e a relação desses instrumentos mobilizados na América Latina, né? Então, Diana, passo a palavra para você. Gracias, Natalia. Sí, bueno, entonces, como decía Natalia, este siguiente bloque de preguntas se enfoca en América Latina, que si bien nuestros tres oradores han hablado de las experiencias latinoamericanas y de las experiencias propias de cada una de sus regiones, creemos pues que también es importante que ahondemos más, porque de todas maneras, como bien dice el título del webinar, ¿cuál es el papel de América Latina? Y para ello, pues la primera pregunta sería para Enrique. Entonces, Enrique, como observa essa mudança da lógica do direito internacional econômico afetando a política externa e econômica da América Latina e mais especificamente o Brasil, considerando sua experiência como diplomata? Gracias, Diana. Yo voy a pasar al portuñol, entonces, en homenaje Ah, a, bueno, perfecto. sí, a nuestros participantes Está que son bien. hispanohablantes, entonces voy a arriesgar un poco de portuñol. Bueno, lo que yo diga acá, yo lo digo en capacidad personal, ¿no? No hablo como Ujú. discurso oficial de Brasil, gobierno de Brasil, ni nada, sino como Enrique. Bueno, yo creo que uno de los hitos que tenemos los países de la región es lo siguiente. El contexto geoeconómico no es un contexto que haya sido introducido por nosotros, o sea, no es para un país como Brasil, por ejemplo, no nos interesa involucrarnos en esa lógica. Ese es un punto. Pero la realidad es que la lógica se va a imponer sí o sí, ¿no? O sea, cuando las economías centrales, eh, aunque estemos en un orden multipolar, cuando economías centrales cambian la lógica de su actividad económica, eso nos afecta en algún momento. O sea, podemos intentar mantener espacios de autonomía de acción política, pero eso nos va a afectar. Entonces, ese creo que es el punto de partida. Creo que lo que quiero decir es que este cambio de contexto genera oportunidades que los países de la región están tratando de sacar ventajas, ¿no? Por ejemplo, vemos que no es por casualidad que recientemente vemos no solo a China, ya hace algunos años, pero también los europeos y un poco los americanos acercándose más de la región en búsqueda de, por ejemplo, acuerdos para garantizar el suministro de materiales críticos, minerales críticos, por ejemplo. Los europeos firmaron, yo no diría acuerdos jurídicos, no siempre fueron, sino más bien quizás memoranda de entendimiento con Chile, con Argentina,
para tratar de, yo no me acuerdo el título exacto, pero algo como garantizar o buscar el suministro sostenible, entre comillas, de minerales. O sea, pero la idea es, son iniciativas para garantizar eh, acceso por la parte de economías como la Unión Europea a insumos que son importantes y que ellos están perdiendo acceso porque los chinos ya lo hicieron hace mucho tiempo. O sea, si uno mira la diplomacia china desde los años 90, 2000, con más intensidad en la región nuestra, en África, fue muy claramente una diplomacia con mucho interés en garantizar el suministro de insumos importantes para ellos, ¿no? Eh, entonces, esto puede generar oportunidades como, bueno, algunos países, les comento por ejemplo, nosotros acá, y todavía hablando en mi capacidad personal, pero hablo de mi experiencia profesional. Nosotros acá estamos involucrados como Mercosur en una negociación que no termina nunca, espero que en breve podamos concluir la negociación del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, ¿no? Evidentemente que esta agenda de los europeos de interés de garantizar suministro de minerales críticos está presente. Pero por otra parte, Mercosur les dice, no, pero nosotros no queremos continuar a ser solo exportadores de commodities, queremos añadir valor, ¿no? Entonces, yo sé que esta es una pauta ya cepalina, o sea, estamos acá un poco volviendo el tiempo de Prebisch, pero es una otra oportunidad en que se puede quizás sacar alguna ventaja para la región para traer actividades productivas de algún valor añadido, ¿no? Sobre todo porque ahí un poco entra la lógica geoeconómica. Hay la impresión que la, hay una percepción, por ejemplo, en Europa, que la inversión que se haría normalmente en China en actividades productivas, hoy esta inversión está buscando otros destinos, porque en China, bueno, o bien se perdió la tecnología y ahí se generó una empresa que hoy es el rival económico de la empresa europea que en algún momento se fue para allá. Hay una serie de otras dificultades. Crecientemente hay reglamentos de derechos humanos, o sea, hay lugares en China donde no se puede instalar una planta, o sea, China no es más atraente como era. Sin duda hay para reemplazar por lo menos parcialmente China como un destino de inversiones, todo el resto del sudeste asiático, sí, pero creo que la región nuestra también gana un poco de espacio para atraer capitales productivos, ¿no? Pero en resumen, entonces, no es este cambio de contexto no es algo que haya sido generado por nosotros. Y en la medida de lo posible, no es una, por así decir, pelea nuestra. Pero como es un contexto, es un cambio tan estructural porque está siendo impulsionado por economías grandes, eso nos va a afectar de alguna forma, ¿no? Entonces la cuestión es tratar de encontrar caminos por los cuales podemos como región sacar ventajas, ¿no? Y acá, bueno, nadie tiene, no es una receta, nadie tiene la solución. Eh, claro, depende mucho del perfil de cada economía sudamericana, latinoamericana, pero creo que hay espacios y la cuestión será si vamos a ser creativos lo suficiente para manejar las ventajas que tenemos y sacar, ¿no?, beneficios, o si vamos a perder, como en los años 60, 70, o una vez más, la oportunidad de atraer capitales productivos, ¿no? Generando, bien entendido, generando ganancias para la población como un todo, ¿no? Ese es el punto. Gracias, Enrique. Sí, creo que es muy interesante eso que acabas de mencionar, cómo pues nos toca entrar en el juego, pero aún así también mirándolo desde las necesidades que tenemos y generando el valor, ¿no? Un poco lo que decía Blanca, que es la situación en México, que por orden constitucional pues tiene que haber un beneficio para la población. Y yo creo que pensarlo como región
es algo muy interesante que hacia allí pues deberíamos estar mirando todos y haciendo los esfuerzos regionales, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es para Michelle. Eh, Michele, voltando aos mecanismos de avaliação de investimentos que você estudou no âmbito do projeto do IPEA, eles são adotados por países latino-americanos. Como esses instrumentos ou outros similares são utilizados no contexto brasileiro? Obrigada, Diana. Vou também partir um pouco dessas observações do Henrique, né? Eu acho que essa pesquisa como um todo, ela surgiu a partir desse diagnóstico, né? Algo está acontecendo nas economias centrais, que é um movimento diferente do que estava estabelecido até então, né? E que impactou muito a região, né? Seja com acordos bilaterais de proteção de investimento, seja com acordos de facilitação, como o caso do Brasil. Mas, enfim, tem essa tendência. Então, a partir do levantamento do IPEA, a gente selecionou algumas jurisdições, alguns países, e um dos escolhidos foi o México, justamente porque foi identificado como o único país que teria um mecanismo para avaliação de investimento externo, né, no seu Registro Nacional de Inversões Estrangeiras, dentro da Secretaria de Comércio e Fomento Industrial. A partir da legislação mexicana, esses instrumentos também eles são diferentes, né, em cada país. Em alguns países é um conselho único, muitas vezes está mais próximo do presidente do que em outros locais, em outros países são comissões interministeriais. No caso do México, tem uma comissão interministerial e ele tem um perfil também bastante setorial, né? O México é um país que elegeu alguns setores como prioritários para uma atenção sobre os investimentos externos que são recebidos como estratégicos para o país, né? Num primeiro momento foram eleitos serviços portuários, serviços de navegação, educação, construção, operação e exploração de estradas e ferrovias, transporte público, então muita coisa associada a serviço público, infraestrutura, né? E recentemente o México foi um dos países que ampliou as competências, né, para incorporar setores mais associados a energias renováveis e também a setores associados a crises específicas como a da Covid, né? São legislações mais recentes de 2020 para frente. E também no contexto da região, o Brasil é o único país indicado nos relatórios da UNCTAD e da OCDE como um país que estuda a possibilidade de criar um mecanismo de avaliação de investimento. Até o momento, a gente não tem nenhum movimento explícito do governo brasileiro nesse sentido, mas, enfim, essas duas economias maiores, né, elas estão colocadas como as economias que pensam na estrutura desses mecanismos. Agora, também na comparação da pesquisa, nós selecionamos países emergentes de outras regiões, como o caso da Índia, Coreia do Sul, e também países menores, por exemplo, na economia da União Europeia, como o caso de Portugal e Espanha, né? É muito interessante observar que para cada um dos países, quando a gente fala em geoeconomia, para cada um dos países o elemento geo, a localização, interfere muito. O caso da Índia é um país que interfere não só a dinamicidade da sua economia, por exemplo, na área tecnológica e digital, mas também as suas fronteiras, ou seja, com a China, com o Paquistão, enfim, tem elementos ali daquela região que são muito considerados e estruturam muito a linguagem que é apresentada no seu mecanismo. No mesmo sentido, Portugal ali, muito pressionado, né, pela estrutura dos seus parceiros no ambiente europeu, mas também que a gente realizou algumas entrevistas com pessoas nesses países e um dos diagnósticos em Portugal foi no sentido de, olha, a gente criou os mecanismos, só que na realidade a gente já tinha vendido tudo, né? As principais infraestruturas do país já tinham sido vendidas para estrangeiro.
Então, o mecanismo ficou sem uma função no país. Então, também tem eu coloco esses elementos para a gente também conseguir contextualizar o que são esses instrumentos, né, que estão mais concretos, né, da geoeconomia. Acho que a geoeconomia é uma realidade, como coloca o Henrique, ela traz vários instrumentos, esses instrumentos são mobilizados pelas economias centrais para alguns propósitos, né, geoestratégicos, mas também economicamente estratégicos. Eles trazem externalidades positivas, às vezes, nos deslocamentos, por exemplo, dessas cadeias, mas eles também, é muito difícil a gente confundir o sentido de que esses instrumentos são os mesmos instrumentos que a gente teria que replicar, né? Essa é a preocupação. Então, só colocar 3 pontos que eu acho que apresentaram de uma forma muito aguda e que eu deixo aqui para pesquisas e futuros debates. O primeiro deles era a que esses mecanismos de avaliação de investimento eles estavam sendo direcionados, né? O primeiro desafio que aparece é um contexto de segurança nacional e o que seriam áreas realmente estratégicas e de proteção de segurança nacional em países da América Latina, que, por um lado, tem um estoque de capital estrangeiro muito grande, grande parte do PIB dependente também de investimento externo, né? Então, no caso do Brasil, né, tem essa preocupação. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, né? Então, como a gente vai restringir investimento em infraestrutura se precisamos desse investimento? Por outro lado, nós temos setores que estão sendo diretamente envolvidos em cadeias muito estratégicas de desenvolvimento, né? Principalmente recursos naturais. Como a gente consegue sofisticar esses instrumentos para pensar as nossas vantagens competitivas, né? Por outro lado, também colocar um outro elemento é que, assim, esses instrumentos, eles são, no caso dos instrumentos de avaliação de investimento, a gente observa que eles foram muito fortemente mobilizados em economias que tinham um grau de liberalização diferente daquele que, por exemplo, a gente observa na economia brasileira e que, quiçá, seja a situação dos demais países da América Latina. Então, por exemplo, a gente tem setores, no caso do Brasil, que dependem de regimes de concessão, né? Para boa parte dos serviços públicos, são regimes que já passam por um escrutínio de quem é o investidor, como que ele vai estar, tem uma série de garantias que são exigidas do investidor externo nesse processo, né? Um volume de capital no país, um responsável jurídico, que é muito diferente do que a gente observou em outros setores. Então, por exemplo, a Austrália teve um grande problema de investimentos da China no setor de energia elétrica, mas porque a organização do setor elétrico na Austrália é muito diferente de como é organizada no Brasil. O Brasil teve uma série de crises energéticas por outras razões e criou um sistema mais robusto de acompanhamento dos investidores, nacionais e estrangeiros. Mas ele tem então, o risco presente ali, ele já está, enfim, um pouco mais equilibrado diante da atuação dessas outras agências, né? A gente também tem algumas restrições em relação, né, a Natália tinha alguma questão relativa a quais instrumentos equivalentes que a gente já tem presente na nossa legislação aos instrumentos de avaliação de investimento, né? Então, a gente tem algumas restrições ao estrangeiro em alguns setores das economias, que são eventualmente resultantes de outros momentos, né, do nosso processo de desenvolvimento, inclusive dos anos 60, 70, como, por exemplo, para a aquisição de imóvel rural, no caso do Brasil, e também para o uso de alguns recursos, né? Como é uma região muito rica em recursos naturais, a gente também tem uma legislação com uma preocupação mais forte com exploração de recursos de subsolo, a propriedade desses recursos, que também às vezes não é tão presente nesses outros países e, enfim, a gente precisa estar atento, né, às particularidades e às deficiências que a gente tem. O terceiro ponto é que também há alguma coisa nesse momento sobre a regulamentação de screening de investimentos que os países tenham mobilizado para determinados setores sobre o argumento desse risco, mas também outras
questões têm sido inseridas nas agendas desses mecanismos, como, por exemplo, as questões de preocupações de segurança social, né, emprego principalmente, e preocupações associadas à proteção do meio ambiente, né? O Canadá é um país emblemático nisso, a França também tem sido um país emblemático nisso, e alguns entrevistados até colocaram nas suas respostas a importância, eventualmente, de não incluir esses quesitos, porque eles acabam tornando o mecanismo, talvez, um pouco mais arbitrário e, eventualmente, condicionado a outras lógicas, né, que podem adquirir um viés mais protecionista. Mas isso é um tema muito presente. Eu acho que o último Ciel Conversations, né, que é a sociedade acadêmica a qual a rede está vinculada, a Society of International Economic Law, o evento que aconteceu no final do ano passado, ficou muito clara essa disputa de ideias, né? Então, tem pessoas que acham que os mecanismos de screening eventualmente devem ser mobilizados para se pensar questões de desenvolvimento sustentável, e tem outros que acham que não, que ele deve se restringir apenas a avaliações de risco econômico, efetivamente. Então, como que a gente está lidando e o que está sendo incluído nessa agenda dessas novas estruturas jurídicas para se pensar a geoeconomia, né? Então, deixo aqui essas inquietações para a gente compartilhar e, eventualmente, debater no futuro. Obrigada. Obrigada, Michelle. Bueno, Blanca, digamos, considerando lo que han dicho tanto Enrique como Michelle, vemos que sí debería haber una intención desde la región y desde Latinoamérica para empezar a pensar en qué temas podemos enfocar nuestro desarrollo. Digamos, muy particularmente el caso de las energías renovables es algo de lo que tú mencionaste en tu intervención. Sin embargo, también la posición de México es muy particular, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ya que el socio comercial de México o uno de los socios principales de México es Estados Unidos, tiene una relación cercana no solo geográfica, sino histórica, cultural, social, comercial, y Estados Unidos es uno de los países que más está utilizando los instrumentos geoeconómicos, sobre todo en este momento, por su rivalidad con China, que es lo que también veníamos mencionando anteriormente. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo ha influido esto en la política económica exterior mexicana y sobre todo en el sector de energía? No, influye completamente, ¿no? En ambas, ¿no? En la política económica y en la política exterior. Al final, pues México creo que debe, de cierta forma, navegar cuidadosamente la dinámica entre Estados Unidos y China, porque, pues, por un lado, pues debería tender a sí maximizar sus beneficios económicos, mientras que también pues debe equilibrar las relaciones diplomáticas con ambos países. Al final, y esto lo quiero mencionar como por el crecimiento que estamos viendo actualmente de la presencia de China en México, pero la relación entre México y China tampoco es nueva. O sea, nosotros tenemos relaciones diplomáticas desde 1972 y tan solo el año pasado se cumplieron 10 años de una asociación estratégica entre China y México. Pues, sin embargo, pues comparado con América Latina, pues las inversiones chinas en México son menores, ¿no? Aquellas que ha tenido en América Latina, pero, o con otros países latinoamericanos, pero pues están en crecimiento. China ya es nuestro segundo socio comercial y nuestro primer socio comercial en la región de Asia-Pacífico. Entonces, y pues esto claro que contrasta con la relación con Estados Unidos, que como bien señalas, pues es profunda, ¿no? No es nada más, no es meramente comercial, sino que llega a ser incluso cultural, ¿no? Nosotros pues al final compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros, es nuestro principal socio comercial, y pues además también 36 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, ¿no? Y como bien señalas también, en propio México tenemos una gran influencia cultural de Estados Unidos. Y pues al final, actualmente,
creo que la preocupación o las preocupaciones que se empiezan a escuchar es esta percepción de que China quiere utilizar a México o que lo está utilizando como un trampolín o como una especie de caballo de Troya para aprovecharse de los beneficios que le da el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y poder acceder al mercado norteamericano. Y pues estas preocupaciones surgen a partir de que las empresas chinas pues han empezado a establecer operaciones en México y se dice que pues pues esto de establecer estas operaciones en México lo hacen para poder etiquetar sus productos como productos norteamericanos, ¿no? Y hechos en Norteamérica y con ello pues evadir las restricciones comerciales, los aranceles que se están estableciendo y que están establecidos en Estados Unidos. Sin embargo, consultando pues muchos documentos, pues sí se habla todavía mucho de que no existen datos de que efectivamente esto esté sucediendo. O sea, que esto pues al final queda en el discurso, pero no hay datos de que realmente exista una evidencia de que esto sea real, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque al final el tratado, el TEMEC, pues sí tiene reglas muy estrictas para, pues no para dificultar, pero sí que dificultan que los productos que no estén conformes con estas reglas y que no cumplan con los requisitos que establece el tratado, ¿no? De los porcentajes de contenido regional con los que se deben cumplir, pues entonces no van a ser considerados norteamericanos. Y además también, pues existen otras disposiciones en materia, por ejemplo, laboral, con lo que pues también las empresas chinas tendrían que cumplir para poder entrar a este mercado norteamericano como productos norteamericanos, ¿no? Y entonces, ¿qué es digo, si bien pues esto no podemos decir que realmente esté sucediendo, lo que sí estamos viendo en México pues es cada vez más la presencia de China, ¿no? Obviamente, pues esto justo impulsada por la disrupción de las cadenas en el suministro de las cadenas de suministro a partir de la pandemia y también por estas regulaciones estrictas o limitaciones que impone Estados Unidos para el acceso a su mercado, ¿no? Y especialmente estamos viendo también que las inversiones de China en México están dirigidas pues principalmente a manufactura, también en cuestión automotriz, ¿no? En telecomunicaciones, electrónica, en farmacéuticas y en otros sectores, ¿no? Pero especialmente también lo que se empieza a ver es que las empresas chinas están empezando a mover su producción a México, especialmente en los estados del norte de México que tienen frontera con Estados Unidos, como Nuevo León o Chihuahua. Y pues hay muchas empresas chinas que están establecidas también en parques industriales. Pero eso, o sea, no es solamente eso, sino que también China está participando en infraestructura. O sea, tenemos también mucha inversión china, incluso en los que ahora conocemos o se conocen como proyectos estratégicos del gobierno actual, como el Tren Maya, ¿no? Que es este tren que va a comunicar el sureste de México, que pues si bien pues sí es una inversión necesaria, ¿no? El acercar estos medios de comunicación a ese sector o esa zona del país y a esos sectores de la población, pues también ha sido criticado por algunas cuestiones ambientales, ¿no? También tenemos que China está participando en la construcción del tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto que se presenta como una alternativa al Canal de Panamá, ¿no? En el sector energético también vemos inversiones chinas, por ejemplo, en la construcción de una refinería, de la refinería Dos Bocas, en el financiamiento y inversiones para otras refinerías, en construcción de parques eólicos, incluso participan en proyectos de exploración con una empresa china que se llama Sinopec, bueno, las iniciales son Sinopec, ¿no? Y entonces, bueno, también se ha visto que
hasta el corte de 2023, pues estas inversiones chinas daban empleo a más de 80,000 mexicanos. Y también estamos viendo que China está empezando a influir y a entrar en el mercado mexicano, importando productos como teléfonos móviles y especialmente también vehículos. Cada vez más vemos vehículos chinos en las calles de México, y no solamente vehículos eléctricos, sino también vehículos de gasolina. Entonces, ante esto, pues yo considero que México pues tiene retos y oportunidades. Entonces, dentro de los retos que México pues se enfrenta, obviamente son la competencia en la manufactura. China es nuestro competidor al final en manufactura. Si van a estar entrando empresas manufactureras chinas, pues van a generar competencia a empresas manufactureras en México. Y también, pues otro reto que vamos a enfrentar, pues es como me parece que ya lo había mencionado también Enrique, pues la necesidad de de garantizar y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y de la legislación laboral por parte de estas empresas chinas y por parte de cualquier inversionista también que venga a México, ¿no? Y en términos de oportunidades, pues yo consideraría que México pues sí puede y debe aprovechar la inversión china para diversificar su economía, para quizá acceder a nuevos mercados, aprovechar y solicitar también que se realice transferencia de tecnología y de capacidades de una forma para pues incrementar la productividad y explorar formas más rentables de comercio que pues beneficien de forma palpable a todos los mexicanos, ¿no? Ahora, también pues otro reto muy grande pues va a ser la participación o el efecto de que este factor China, por llamarle de alguna forma, va a tener en la revisión del tratado que se va a llevar a cabo en 2026, ¿no? Entonces, yo a ese respecto, pues sí considero que es fundamental que la revisión del TEMEC no se convierta en una cuestión política, ¿no? Que genere, pues, presiones quizá en temas, por ejemplo, de migración para México, ¿no? Y que pues sí, claro que se deberá en ese sentido cuidar la relación con Estados Unidos, garantizando otra vez el cumplimiento a las leyes y a las disposiciones del mismo tratado en materia laboral, en materia ambiental, mantener la soberanía de los recursos naturales y también asegurar ciertas cuestiones que deban ser y que se consideran también como algunas cuestiones de seguridad como foco rojo para Estados Unidos, ¿no? Ahí sí yo también agregaría que pues esto siempre se debería de hacer y que como mexicanos deberíamos de impulsar que esto se haga como siempre en las relaciones internacionales bajo el principio de reciprocidad. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Es muy interesante porque efectivamente China está entrando en nuestros mercados, y una forma en la que lo presentan muchas veces es como el gran peligro de China. Pero me parece importante lo que tú mencionas, que también es la forma de diversificar nuestras economías, ¿no? Y también con lo que mencionaban tanto Michelle como Enrique, y es que nosotros no podemos ser estáticos ante los cambios del mundo como región y ante los beneficios que esto podría traer para para nuestras propias poblaciones y para el desarrollo regional. Entonces, bueno, Natalia, no sé si quieres continuar con el siguiente bloque. Sim, na verdade, a gente já vai para o nosso último bloco de perguntas, que é uma única pergunta para todos os nossos participantes, os nossos convidados de hoje, né? Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de convidar a todos os nossos participantes, né, para que, se tiverem questões para fazer para os nossos convidados, para que, por favor, coloquem aqui no chat. Bom, nós tivemos discussões bem interessantes aqui. E como eu disse, essas discussões, elas têm também o propósito, né, de fornecer subsídios para quem quer participar do Prêmio Jurista Global, né, e escrever um artigo sobre essa temática que a gente discutiu hoje aqui, né? O Henrique, a Blanca, a professora Michele já levantaram vários questionamentos importantes, né? Por exemplo, como a gente pode navegar de forma
criativa no meio desses instrumentos geoeconômicos que são mobilizados por economias centrais e aproveitar e conseguir aproveitar as nossas vantagens aqui enquanto países latino-americanos. Outras questões levantadas envolvem que áreas seriam consideradas segurança nacional na América Latina, também como compatibilizar esses instrumentos com preocupações sociais e ambientais próprias dos nossos países, né? Mas eu gostaria, então, de perguntar para o Henrique, para a Blanca, para a professora Michele, né, que outros pontos, né, que outros temas dentro aqui da nossa, do nosso mote, né, desse webinário, vocês poderiam aqui dar dicas e recomendações para os nossos estudantes, pesquisadores que queiram aqui tratar em suas pesquisas sobre essa temática da geoeconomia, comércio e investimento, especificamente tendo essa perspectiva da América Latina. Queres que eu comece, Natália? Pode ser, Henrique, Tá. obrigada. Eu acho que eu vi agora que chegou uma pergunta no chat que eu acho que é uma provocação interessante para todos os formuladores de política, que é o fato de que, bom, o contexto, digamos, econômico atual, a gente vê uma emergências, o surgimento em paralelo de uma série de tendências. A geoeconomia, a mudança para uma lógica mais geoeconômica é uma delas. A outra é garantir uma transição energética sustentável. A outra é a digitalização. Então, tem uma série de mega tendências, digamos, que estão acontecendo e que vão afetar a maneira como as relações econômicas se dão e como elas serão reguladas no futuro, não é? Acho que o que não está claro é como que elas todas vão interagir. Então, assim, já é difícil, eu acho que tentar entender e captar, digamos, as diferentes manifestações dessa nova, vamos dizer, ordem geoeconômica, querer entender ainda as repercussões dessa tendência com relação às outras, né, a transição energética, a digitalização, fica mais complexo ainda. Mas eu acho que vale a pena, como reflexão, porque é inevitável, é uma tendência que afeta a nossa vida toda. A mudança para regulamentos econômicos mais dirigidos para a sustentabilidade é uma questão interessante. Como é que isso se relaciona com a ordem geoeconômica é uma questão fundamental hoje em dia. E ela não é para nada algo acadêmico, né? A gente acabou de ver a União Europeia impondo medidas compensatórias, né, que é o remédio que é uma sobretaxa aplicada em cima de bens que receberam subsídios no país exportador. A União Europeia acaba de aplicar essas medidas, essa sobretaxa sobre carros elétricos da China. A pergunta é: isso foi aplicado por um motivo geoeconômico? Quer dizer, a União Europeia está importando muito carro elétrico chinês e isso está afetando a produção local da Europa? Ou tem alguma razão outra? Porque se o objetivo da União Europeia fosse diminuir, reduzir emissões de carbono, não faz sentido, porque o carro elétrico chinês é barato e ele corta emissões de carbono. Então, por que estão fazendo isso? Então, possivelmente, esse caso seja um caso em que a motivação dos reguladores europeus seja mais geoeconômica do que ambiental. O que coloca em xeque, evidentemente, todo aquele discurso europeu de que eles estão, né, no high moral ground, em que eles são perfeitos e a sustentabilidade só existe na União Europeia e tal. Então, eu acho que é interessante colocar dentro desse contexto maior essas discussões, porque nós temos casos concretos acontecendo. Isso é só um exemplo que me ocorreu, né? Há vários outros e tal. Na área de geoeconomia, eu acho que, para quem estuda direito, isso é uma coisa que a gente não falou hoje, mas acho que vale a pena, pelo menos, levantar aqui. Nós falamos da tendência geoeconômica, como é que isso se manifesta, mas em termos jurídicos, em que se traduz isso, né? Eu vou colocar eu vou aproveitar e fazer uma propaganda também. Eu vou colocar aqui no chat um link para um outro artigo meu, em que eu tento discutir justamente isso. Juridicamente, quais são as manifestações dessa, digamos,
ordem geoeconômica, né? Como é que ela vai desafiar as regras que já existem? Uma das manifestações mais evidentes de como essa ordem geoeconômica ou medidas geoeconômicas afetam as normas que já existem é testando os limites da exceção de segurança nacional, tanto do GATT, quanto do GATS, quanto dos acordos de investimento. Mas outra que está ficando cada vez mais evidente é sobre as regras de subsídios, né? Claramente as regras sobre concessão de subsídios, elas não dão amparo ao que os americanos estão fazendo, subsidiando a produção nos Estados Unidos, discriminando os chineses, né? A concessão de subsídios para atração da produção doméstica necessariamente não é violatória, mas discriminar o chinês disso é discriminatório, é violatório. Então, é, as manifestações jurídicas dessas políticas geoeconômicas são um tema super interessante de ser estudado também. Eu vou parar por aqui e vou aproveitar e colocar esse segundo artigo, mas, evidentemente, estou aberto a outras perguntas se o pessoal quiser discutir mais. Obrigado. Obrigada, Henrique. Professora Michele, Blanca. Blanca quer ir na frente? Como sea. Bueno, sí, puedo ir yo. Yo creo Por favor. que bueno, pues quizá también sería importante y una recomendación. Creo que ahí sí me perdí completamente en la traducción de Enrique, entonces espero no repetir algo que ya haya dicho. Pero bueno, pues primero quizá también que vean la importancia de estudiar estos temas desde una perspectiva interdisciplinaria. Ya quizá pues no se ve, digo, muchas veces, pues sí lo vemos, ¿no? Desde el punto del derecho, pero quizá muchas veces también como abogados, pues tenemos que buscar verlo desde una perspectiva de economistas, ¿no? De la política internacional, estudios en materia de seguridad y que no dejen de lado el tema importantísimo y pues ya ni siquiera, creo que sí ha sido importantísimo desde hace 30 años, pero no le hemos dado la importancia que ha sido debida y que ahora la importancia pues es urgente, ¿no? De la protección al medio ambiente. Y en general, quizá el tema de la sostenibilidad, ¿no? También atendiendo a cuestiones pues sociales y culturales, porque especialmente pues nuestra región es riquísima en cuestiones de medio ambiente y culturales y que eso pues no deberíamos de dejar de lado, ¿no? Pues también, pues quizá estudiar las políticas energéticas de los países latinoamericanos es también una recomendación que yo les haría y también pues esto obviamente con la mira de ir hacia el contexto de la transición de energías renovables y la seguridad energética, ¿no? Para garantizar el abasto de la energía en nuestra región y pues quizá eso también sin olvidar pues la soberanía de los recursos naturales, porque pues también veía por ahí en el chat una pregunta, ¿no? Sobre la importancia de Latinoamérica en la transición hacia las energías renovables. Y pues al final creo que ya también Enrique mencionaba esto y yo no puedo estar más de acuerdo con él porque pues finalmente América Latina pues, juega un papel crucial en la transición hacia las energías renovables, ¿no? Derivado de la abundancia de recursos naturales que tenemos. Digo, ya vemos que existen países como México, como Brasil y como Chile, y quizá en esta etapa y en este periodo de tiempo mucho más en Brasil, Chile o algunos otros países, ¿no? Más que en México, que esperamos ir hacia allá con la nueva administración, pero están liderando en la producción de energía solar y eólica. Entonces, pues la región sí considero que tiene un gran potencial en convertirse en un proveedor clave, como decía Enrique, de minerales críticos, como los que ya les había comentado, ¿no? Incluido el litio. También ahí se me fue contarles también que, por ejemplo, en México es una empresa china ya la que ganó una concesión para explotar el litio en uno de los estados al norte del país, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un papel crucial y yo no quisiera pecar acá como de tan ingenua, pero pues sí
considero que Latinoamérica como hogar de muchos de estos recursos que son necesarios para la transición, pues va a tener el reto, y yo espero que no se nos haya pasado ya, derivado de lo que decía también Enrique. Tenemos este reto de generar capacidades para no solamente ser los proveedores de la materia prima, sino para también poder generar ganancias que impliquen un desarrollo efectivo para nuestros pueblos, ¿no? Maravilha, eu acho que o pessoal aqui tem bastante material, né? Bastante food for thought aqui, e não tem desculpa para não participar do prêmio por falta de coisas para escrever, né? Bom, Incluso Enrique ya mandó la bibliografía, entonces pueden empezar por ahí. exato. Até a bibliografia já tem aqui no chat. Posso colocar uma sugestão, pensando nesse ambiente e no prêmio? Acho que o que falta também é muita pesquisa empírica. Assim, colocando como acadêmica aqui dentre os convidados, eu sinto que a gente tem muita falta de dados, de sistematização efetivamente do que está acontecendo, né? Porque é verdade que nesse momento o movimento geoeconômico a gente observa movimentos de algumas violências, né? Seja violações a regras pré-estabelecidas, a princípios econômicos, mas até mesmo xenofobia ou outras formas de xenofobia. E, por exemplo, em algumas pesquisas empíricas que a gente tem conduzido, a gente observa que também não tem tanta diferença entre o capital chinês e outros capitais. O problema, eventualmente, pode ser o registro da forma do capital estrangeiro no país, né? Então, acho que a gente também precisa tomar muito cuidado, né, com algumas outras disputas que não são disputas da região da América Latina, né? Então, para complementar um pouco porque eu acho que tem muito de experimentalismo, né? Associando um pouco ao que o Henrique coloca, essas formas de mobilizar o direito, elas têm sido muito experimentais. Então, acho que a pesquisa empírica seria muito bem-vinda no Prêmio Jurista Global. É o ponto. Ótima recomendação. Eu não gostaria de abusar do tempo e da disponibilidade de vocês, eu só gostaria, a gente já até passou do nosso tempo, né, previsto de 1 hora, mas, se possível, eu gostaria só de passar pelas 2 perguntas aqui que nós temos no chat, e aí, se vocês puderem comentar, e aí a gente finaliza, e já agradeço muito aqui a participação de todos e dos nossos convidados. Bom, a primeira pergunta da Sofia tem a ver com qual o papel da América Latina na transição de energia para energias renováveis, né? A Blanca acabou comentando também, e aí ela gostaria também de saber como o México e o Brasil estão colaborando com outros países latino-americanos no tema de energia e meio ambiente. E o Marco, ele está fazendo uma pergunta, né, agradecendo todas as falas, ele queria questionar os participantes sobre a possibilidade de pensar uma lógica geoeconômica latino-americana. Ainda que existam oportunidades, por exemplo, nearshoring, estaríamos apenas correndo o risco de reforçar uma tendência onde nossa região participa de cadeias global de valor, extraindo e fornecendo insumos para a geração de valor em outras regiões? Se sim, caberia pensar em uma racionalidade geoeconômica latino-americana? Temos algo a pleitear via geoeconomia, ou a lógica geoeconômica de fato não serve para a América Latina? Então, se vocês puderem comentar essas 2 questões, sei que a Blanca já comentou a questão sobre a transição energética, mas puder também comentar a questão dessa lógica, né, geoeconômica latino-americana. Passo a palavra para vocês, então. Não sei, Henrique, se você pudesse começar. Claro, com prazer. Olha, eu diria o seguinte, eu acho que o ponto mencionado pelo Marco, nós mencionamos agora há pouco, de que a região tem uma oportunidade de, vamos dizer, capitalizar sobre esse momento em que há uma demanda por commodities para tentar alavancar políticas de agregação de valor na região, ou seja, não perpetuar aquele mais um ciclo em que nós entramos nas cadeias como fornecedores de commodities, né? Tentar dar um salto tecnológico, aproveitar para isso.
Eu acho que esse é um desafio. Agora, uma questão que eu acho que vale a pena detalhar um pouco mais é justamente sobre a relação entre a ordem geoeconômica e a ordem que já existe, a ordem liberal, digamos assim, do comércio. Por exemplo, um dos pontos que eu acho que faz muito sentido por exemplo, hoje eu estou no Paraguai. A matriz da eletricidade aqui, eu acho que é 98% limpa, né? Porque é tudo hidrelétrica, quase. Então, é uma das matrizes mais limpas do mundo, né? Ao passo que na Europa ela é suja, na China, na Índia é suja. Então, por exemplo, fabricar um carro na nossa região, no Brasil é 85%, mais de 85% de eletricidade limpa. Fabricar um carro no Brasil com a energia brasileira, ou no Paraguai, por exemplo, emite muito menos carbono do que fabricar na Europa, não é? Então, do ponto de vista de descarbonização e também, vamos dizer, geoeconômico, tentando conciliar as duas lógicas, faz mais sentido ter uma produção, certas produções em países de matriz energética limpa do que em matriz energética suja, não é? É claro que na volta dessas atividades tem que ter também uma série de políticas para remediar eventuais efeitos externalidades ambientais, né? Mas geoeconomicamente e do ponto de vista ambiental faz sentido deslocar a produção para é o chamado a gente em geoeconomia a gente, como a Michelle falou, vem uma série de vocabulário, as políticas de natureza geoeconômica introduziram um vocabulário todo novo para quem atua em comércio, né? Nearshoring, friendshoring, quer dizer, a ideia de amigo e inimigo nunca existiu no comércio internacional, digamos assim, dos últimos 30 anos. É um conceito que é estranho essa disciplina, mas não mais, porque num contexto mais geoeconômico, a gente vê países querendo fomentar que a produção ocorra ou no seu território ou em países, entre aspas, amigos, né? Mas também o que eu acho que eu estou falando é o que se chama de power shoring, que é atrair atividade econômica para o seu país, para a sua economia, em função de critérios de sustentabilidade, né? Esse é um ponto, eu acho, fundamental. E aí a nossa região tem ativos enormes, né? Em termos de energia limpa, não é? E com excesso de capacidade de geração de energia. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a energia solar já é a segunda principal fonte de energia. A eólica está chegando lá tá no terceiro lugar e ganhando espaço. Então, digamos assim, a tendência em um país como o Brasil é de aumentar ainda mais do que já era a natureza limpa da nossa matriz energética. E isso vale para boa parte da região, né? Então, eu acho que uma forma de ver de maneira combinada a ordem atual, livre instalação no mundo de cadeias globais e tal, com uma preocupação, vamos dizer, geoeconômica, com uma preocupação ambiental, um pouco essa ideia que gira em torno desse termo de power short. Ótimo. Então, power shoring seria algo a se pensar aqui na América Latina como algo próprio da lógica geoeconômica aqui, né? Professora Michelle ou Blanca, se puderem comentar. Posso ir. Bom, vou começar pela pergunta do Marcos sobre como a gente pode olhar para esse movimento, né, geoeconômico. Acho que tem uma dimensão de reflexão mesmo, acadêmica e até um pouco interdisciplinar, né, e um pouco teórica para a gente pensar a partir da região, né? O que é o geo, né? Pensando a nossa localização, os nossos ativos, as nossas estruturas nessa relação com esse espaço do mundo, né? E o que é a nossa economia atualmente nesse novo contexto, né? Nesses elementos que estão sendo valorizados. Daí eu acho que a gente chega nos temas centrais. Não é por acaso que
quando a gente vai olhar para os instrumentos e como os instrumentos estão sendo mobilizados, eles não são mobilizados para qualquer área, né? Acho que o Henrique traz aqui a parte energética, né? Também foi mencionado no chat, acho que a parte de transição energética, mas também de revolução digital. Na pesquisa de screening, quando nós entrevistávamos, por exemplo, os advogados americanos, eles falavam, olha, esse sistema, ele é geral, mas, na verdade, a preocupação dos Estados Unidos é semicondutor, chama semicondutor. Essa é uma política para o setor de semicondutores. Então, eles tinham muito claro o que eles estavam protegendo, qual era a questão, né? Nesse novo conceito dessa revolução econômica, que tem uma revolução digital, que nos traz para outros patamares de produção, de interação, e, ao mesmo tempo, um desafio ambiental, né, que se coloca como muito agudo para a gente ter que enfrentar, e para enfrentar, inclusive, essa revolução digital que depende altamente de tecnologia, de energia, desculpa. Então, eu acho que a gente precisa pensar o que é a nossa economia dentro dessas novas estruturas. Acho que o Henrique trouxe vários elementos aqui de como pensar a transição energética ou transição ecológica, né, para o caso da América Latina. E a gente precisa pensar elementos dessa nossa localização, né? E eu acho que a região, e admiro muito o trabalho externado na área de direito internacional e econômico nesse ponto, tem uma preocupação de olhar quais são os interesses do Sul global, efetivamente, né, nessas agendas. E, eventualmente, enfim, relações que possam se estabelecer de retaliações em relação à Rússia, para a Ucrânia, talvez não façam tanto sentido para a região, ganhem outras conotações para a região. Então, conseguir pensar criticamente, né? E não, talvez, mais um impulso como a gente observou nos momentos das décadas passadas, que era um momento mais uniforme, né? De medidas uniformes, né? A gente não sabe onde esse experimentalismo vai dar, né? Tem-se uma preocupação com transparência, com algum acompanhamento. Eu acho que para a América Latina é muito importante um alinhamento, né? Quando a gente pensa a exploração do lítio no México, a gente não consegue pensar quem são as empresas que estão explorando lítio na região como um todo, né? A região tem que se pensar como um todo, né? É muito importante, porque senão também a gente pode começar a ver um uso estratégico da região, né? E isso pode ser muito mais danoso para a região do que efetivamente uma oportunidade. Então, eu combinaria essas análises. Eu acho que a geoeconomia tem sim uma questão para nós, desde como isso tem sido utilizado para entender essas nuances. Acho que esses trabalhos do Henrique ajudam muito a essa reflexão. Um novo treinamento, né, algo que a gente tem pensado muito na Fundação Getúlio Vargas, um novo treinamento para os advogados com essa linguagem, com essas estratégias, e uma reflexão acadêmica mais profunda sobre o que é geo e economia para essa região nesse momento da história. Obrigada, profesora Michele. Blanca? Pues si quieren, para rápido, toco la pregunta de la cooperación internacional, que al final yo digo, creo que acá desde la agencia me he dado cuenta y es donde he palpado ya de una manera más tangible la importancia de la cooperación internacional. Quizá no, de entrada quizá podríamos pensar, les voy a contar el caso y cómo nosotros estamos colaborando con otros países de América Latina, que quizá de entrada podría verse un poco no tan relacionado. La agencia, que creo que no les comenté, es una agencia que es reguladora del sector hidrocarburos en México y se creó a partir de la reforma energética en México, pero también tiene encomendada la misión de la protección al ambiente en relación con el sector hidrocarburos. Y en ese sentido, pues en la agencia se publicó, o la agencia más bien publicó unas disposiciones para la reducción de emisiones de metano, justo pues para contribuir a los compromisos, de cierta forma, para que contribuye a los compromisos de reducción de emisiones de México, y pues obviamente también atendiendo a este mandato de proteger el medio ambiente en el sector de hidrocarburos, que pues al final no es la industria más limpia, ¿no? Entonces, nosotros en la agencia pues hemos colaborado con países como Colombia,
como Argentina, y con Ecuador hasta antes del rompimiento de las relaciones diplomáticas, para difundir la regulación que tiene México en relación o para reducir estas emisiones de metano. ¿Y por qué es importante que nosotros también cooperemos internacionalmente con esto? Porque pues se ha establecido o se ha señalado que también es importante que esfuerzos que ya han sido exitosos pues se difundan y se repliquen para que pues nosotros podamos hacer frente a estos esfuerzos de protección ambiental que al final son esfuerzos ya de todos y no solamente de un lugar, sino que ya trascienden a ser esfuerzos, a que necesitan ser esfuerzos desde regionales y mundiales, ¿no? Y entonces, pues esto, pues yo les decía, quizá no trasciende tanto al ámbito del comercio y la inversión, pero pues la verdad es que si le empezamos a rascar, pues también podemos ver que puede haber empresas que empiecen a adoptar prácticas sostenibles y que con ello pues también se abran puertas a tener o a entrada a otros mercados y que también pues trascienda su forma de realizar comercio y de inversión de una manera sostenible. Y también quizá por ahí pues quería, de esto no soy muy experta, hasta hace poco supe de la existencia de una taxonomía sostenible que muy seguramente existe quizá ya en otros países de Latinoamérica, pero es este sistema, es un sistema de clasificación para identificar cuáles pueden ser las actividades o las inversiones que realmente coadyuvan al cumplimiento de los objetivos climáticos, a objetivos ambientales y a objetivos sociales. Entonces, también pues, existen este otro tipo de formas de cooperación o de instrumentos que pues pueden quizá o que podrían ustedes empezar y nosotros realmente empezar a explorar para ver si de cierta forma contribuyen a mejorar la forma en la que comerciamos y en la que realizamos inversiones. Muito obrigada, Blanca, professora Michelle, Henrique, pela participação. A gente queria agradecer muito. O Henrique mencionou que é a primeira vez aqui na rede, a Blanca também, né? A professora Michelle já tem uma longa trajetória, inclusive como fundadora, né, da rede. Então, a gente espera muito tê-los de volta, né? A professora Michelle já é de casa, mas Henrique e Blanca, a gente espera muito ter vocês novamente nos nossos eventos, nas nossas iniciativas. Foi um grande prazer. Bom, vou passar a palavra também para a Diana, já agradecendo também os nossos participantes que ficaram conosco até agora e encorajando a todos a participarem também do Prêmio Jurista Global. Como vocês puderam ver, é um tema interessantíssimo e tem muito campo para pesquisa. Então, fica aqui a nossa recomendação e dica. Muito obrigada, gente. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Blanca, Enrique, a Michelle, por darnos este espacio, por además hacerlo en 2 idiomas, por responder las preguntas de las personas que nos acompañan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, no solo a nuestros panelistas, sino también a nuestro público. Estamos en LinkedIn, en Blogger, en Twitter y ahora tenemos un canal de YouTube donde pronto podrán ver el video de esta conferencia. Igualmente, insistimos, esperamos su participación con los textos para el Premio Jurista Global 3, un gran premio, como ya lo mencionó Natalia, que es una beca para hacer el curso de verano del World Trade Institute, y participen también en el Moot Court Derecho Económico Internacional, que será, así como fue este panel, en español y en portugués. Entonces, esas son grandes oportunidades para realmente crear y hacer una lógica desde Latinoamérica en el derecho económico internacional. A todos les damos las gracias desde la Universidad Externa de Colombia con su programa en Derecho Económico Internacional. Les damos las gracias a todos por asistir y esperamos verlos en nuestro tercer webinar muy pronto. Obrigada, gente. Gracias, Tchau, buenas tchau, noches. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau. Gracias a todos.